E claro, esse espaço aqui é ocupado pelo professor Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Estamos sempre à disposição. E sempre né? parabéns, porque olha aqui, ó, eu circulo muito na área empresarial e essas suas aulas aqui no espaço que nós temos aí sobre contabilidade têm sido muito proveitosas, profícuas para estudantes e para empresários. E acho importante isso, né? Porque o espaço exatamente foi criado para isso. Bom, tem uma pergunta aqui do José Carlos Lisboa. Ele é de Curitiba. Veja bem, professor Salésio, os profissionais liberais estão criando pessoas jurídicas para reduzir a carga tributária. O senhor poderia falar a respeito no seu espaço da TV, enfocando esse tema? Muito bem, José Carlos Lisboa. O profissional liberal, ele não desenvolve atividade econômica, desenvolve atividade profissional, ok? Então, até o ano de 2011, e quem desenvolve atividade econômica, ok, poderia criar empresa individual, ok? Então, você tem que entender que empresa individual, ela não é classificada como uma pessoa jurídica. Porque você sabe que o que diferencia uma pessoa física da pessoa jurídica é a independência patrimonial. Ok? Então, o empresário individual, o patrimônio deste confunde com o da pessoa dele, ok? Então é um patrimônio único. Então, se é patrimônio único, não pode ser considerada pessoas distintas, ok? Porque as pessoas distintas, físicas e jurídicas, têm que ter patrimônio próprio, tá? Então, o profissional liberal, ele não desenvolve atividade econômica e a legislação só autorizava a criação de empresa individual para quem desenvolvia atividade econômica. Tu sabes o que é uma atividade econômica? É aquela atividade que qualquer um pode executar. Aquela atividade que não precisa ter habilitação profissional. Então, se você é um sapateiro, aí você pergunta, para fazer sapato, preciso de habilitação profissional? Se você responder que não, então é uma atividade econômica. Para ser um industrial, precisa de habilitação profissional? Se você disser que não, você desenvolve atividade econômica. Então, atividade econômica é aquela atividade que qualquer um pode executar. Enquanto que as atividades profissionais de profissão liberal... Advogado, por exemplo. Precisa de habilitação. Então, não é qualquer um que queira ser advogado, não é qualquer um que vai querer ser médico, não é qualquer um que pode ser contador. Para esses profissionais, precisa da habilitação. Então, quem autoriza ele executar a atividade não é o registro do comércio, e sim o registro do seu diploma no Conselho de Fiscalização Profissional, ok? Então, o que acontecia? Até 2011... nós tínhamos no rol de pessoas jurídicas somente aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que podiam separar os seus patrimônios, tá? Então, ou seja, nós tínhamos como pessoas jurídicas só aquelas sociedades formadas por mais de uma pessoa. Por quê? Quando nós temos uma sociedade, o que regula o direito e as obrigações contratuais, né, não é em relação à atividade, mas sim em relação aos seus direitos e obrigações de exercer a atividade. Então, o que aconteceu? Em 2011, pela Lei 12.441, o Estado incluiu no rol das pessoas jurídicas as empresas individuais limitadas, ok? Por que limitada? Porque se é limitada, os patrimônios se separam. Aí nós temos o patrimônio da pessoa natural e o patrimônio da pessoa jurídica. Então foi a primeira vez que a legislação brasileira autorizou a inclusão
de empresa individual no rol das pessoas jurídicas, separando o seu patrimônio. Só que, para criar uma pessoa jurídica individual limitada, o Estado estabeleceu um capital mínimo de 100 salários mínimos. Aí dificultou. 100 salários mínimos já cento e tantos mil reais, R$141.200. Então, deu dificuldade. A partir de 2019, pela Lei 13.874, o Estado esqueceu a atividade econômica e incluiu todas as atividades, tá, no rol das pessoas jurídicas individuais. E aí criou o quê? A Sociedade Unipessoal Limitada. Ok? Então veja, sociedade unipessoal. No momento que antes dizia que era empresa individual, empresa é empresário, empresário é atividade econômica. E sociedade, ela não disse qual é a atividade que pode ser desenvolvida. Ela diz que fica criada a Sociedade Unipessoal Limitada. E sociedade unipessoal engloba tanto as atividades simples como a atividade empresarial. E aí o que aconteceu? Abriu espaço para que os profissionais liberais pudessem, então, criar a sua sociedade formada por ele mesmo, ok? Com essa possibilidade, os contadores começaram a criar sociedade unipessoal, os médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, quer dizer, todos aqueles que antes estavam proibidos, hoje passaram a não estar mais, criando a sua sociedade unipessoal. Com sociedade unipessoal, ele passou a não ser mais tributado na pessoa física. Você imagina, uma tributação na pessoa física aplica aquela tabela de imposto de renda que vai de 15% a 27,5%, ou até mais, que já nem sei mais quais são os percentuais, porque está aumentando sempre. Então, é uma fortuna de valores a ser pago para a Receita Federal. Com a criação da sociedade unipessoal, um médico pode criar a sua sociedade dele mesmo, e aí, limitada. E aí o que acontece? Ele separa do seu patrimônio pessoal, transferindo para esta sociedade que é dele mesmo, uma parte do seu capital do seu patrimônio para poder desenvolver a atividade. E com isso ele pode o quê? Ele pode tributar através do lucro presumido, ele pode tributar através do lucro real e até mesmo em algumas atividades em que não há proibição, pode até ser incluído no Simples Nacional. Com isso, a carga tributária foi lá embaixo, ok? É por isso que eu digo, é isso mesmo. Então, a partir de 2019, foi incluído no rol das pessoas jurídicas, lá no Código Civil Brasileiro, né, a Sociedade Unipessoal Limitada. Com isso, viabilizou que todos os profissionais liberais, e não só profissionais liberais, toda e qualquer pessoa natural, pessoa física, possa criar a sua sociedade formada por ele mesmo e, com isso, poder trabalhar, né? Poder estudar a melhor forma de tributação para reduzir de forma legal a sua carga tributária, ok? Então é isso, tá certo? Hoje não existe praticamente mais profissionais autônomos, porque o profissional autônomo é tributado na pessoa física e a carga é muito alta. Então todo profissional autônomo, seja liberal ou não, pode criar a sua sociedade unipessoal e tributar como pessoa jurídica e com isso vai pagar muito menos imposto do que está acostumado a pagar. Tá ok? O senhor José Carlos. É isso aí. Não sei se eu fui claro na explicação, mas exatamente isso. Os profissionais liberais, a partir de 2019, têm a possibilidade de criar a sua pessoa jurídica como sociedade unipessoal para desenvolver a atividade profissional e, com isso, reduzir a sua carga tributária. Recomendo os médicos, os dentistas, os engenheiros, os arquitetos, os contadores, ok? Que antes de fazer essa transformação, busque a orientação de um profissional para que fique muito bem orientado, tá certo? É isso aí, um forte abraço. Professor Salésio, até a próxima aula. Vamos lá, até a próxima aula. Abraço. Um abraço.